O Banco Bradesco divulgou o seu resultado do primeiro trimestre de 2024 e o seu lucro superou as projeções do mercado, demonstrando progresso, e ainda por cima o CEO do banco prometeu boas notícias. Mas será que agora é realmente um bom momento para comprar as ações do Bradesco? Até porque ele mesmo diz que a inadimplência deve seguir em queda e que vai ajudar vários indicadores do banco. A questão toda é que o mercado está prestando atenção em outro indicador, que é a margem financeira do banco. E aí as ações caíram na data da divulgação dos resultados do banco, e é exatamente por isso que precisamos dar uma olhada na apresentação de resultados do Bradesco para entender se o mercado exagerou um pouco ou se realmente devemos nos preocupar. Vamos dar uma olhada também em algumas matérias de alguns analistas para entender a opinião do mercado em relação ao banco. Então vamos lá. Então a ideia é te mostrar de forma bem simples a apresentação dos resultados do Bradesco no primeiro trimestre de 2024 e depois a gente vai dar uma olhada sobre o que o mercado está falando sobre o banco. Então, para começar, temos aqui o desempenho operacional e o banco teve um lucro líquido recorrente de 4,2 bilhões de reais, o que é um belo resultado. Ainda mais se a gente comparar com o que aconteceu no quarto trimestre de 2023, que foi o trimestre anterior. Se a gente olhar também o que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado e comparar com o primeiro trimestre desse ano, aí houve uma queda de 1,6. Mas olha o tamanho dessa discrepância do primeiro trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2023. Porque aqui nessa comparação houve um aumento muito forte de 46,3%, e o que aconteceu é que no primeiro trimestre do ano de 2023, o Bradesco já tinha provisionado toda a inadimplência das Americanas na carteira do banco. Na época, o banco não declarou explicitamente que era Americanas, o grande problema do calote que trouxe um enorme aumento nos PDDs. Mas ainda assim, esse resultado já mostra a melhora no PDD, tanto no que ele chama de massificado quanto no atacado também. Além do crescimento de crédito em todos os segmentos e a margem bruta com os clientes melhorando a qualidade do crédito, ele destaca reflete mix menos arriscado, melhora da qualidade de clientes e desafio nas micro, pequenas e médias empresas. Um forte controle também nas despesas operacionais e melhora no índice de inadimplência acima de 90 dias, e isso para todos os segmentos, algo que vimos que o Banco Bradesco estava com dificuldade de controlar ao longo do ano de 2023. Agora falando sobre a carteira de crédito, que é basicamente a soma do saldo devedor dos empréstimos e financiamentos realizados pelo banco, temos aqui que o banco alcançou a cifra de quase 890 bilhões de reais, crescimento na comparação trimestral e na anual também. 1,4% na trimestral, ou seja, comparando o primeiro trimestre desse ano com o quarto trimestre do ano passado. E no anual, 1,2% na comparação do primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. Se você olhar no gráfico da carteira de crédito, a gente vê que nos últimos 2 trimestres a carteira tinha diminuído e agora voltou a crescer novamente, o que é um bom sinal. O crescimento total da carteira de crédito do banco acumulou 18%, sendo que pessoas físicas aumentaram 33% e as pessoas jurídicas 15%. E sem dúvida os maiores destaques do crescimento da carteira de crédito do Banco Bradesco ficaram para o setor imobiliário, com crescimento de 1,8% na comparação trimestral e 5,8% na comparação anual. Além também do crédito rural, com 8,2% no crescimento trimestral e 17,1% no crescimento anual. E só para entendermos a pessoa física massificada, ela é aquela que atende os grupos de produtos consignado, parcelamentos, financiamentos, cartões e rotativo também. Que, aliás, nesse segmento, apenas cartões teve uma queda de 14%, mas todo o resto cresceu fortemente, principalmente consignado, que cresceu 46%, e rotativos, que cresceu 87%. Mesma coisa para a pessoa jurídica massificado, com resultados bons, mas podemos ver que pesou financiamentos com queda de 22% e cartões com queda de 10%. Afinal, mesmo com crescimento de 52% nos parcelados e 36% nos descontos, ainda assim o ganho total foi de apenas 3%. E quando a gente analisa o resultado de um banco, um indicador que precisamos prestar muita atenção, sem dúvida nenhuma, é a margem financeira.
E a margem financeira é basicamente a diferença entre o que o banco ganha com os empréstimos que ele faz e o que ele paga pelos depósitos dos clientes, que é o famoso spread. Então, quanto maior for essa diferença, maior será a margem financeira do banco e, em teoria, maior será o seu lucro. Essa é uma medida importante da saúde financeira de um banco e da eficiência das suas operações. E observem só, o primeiro trimestre do ano de 2024 fechou em 15,2 bilhões de reais. Só que esse indicador representou uma grande queda tanto na comparação trimestral quanto na anual. 6,1 de queda na comparação com o primeiro trimestre de 2024 contra o quarto trimestre do ano de 2023. Já na comparação anual, ou seja, primeiro trimestre desse ano contra o do ano passado, foi de 9% de queda. Exatamente por isso que a margem com o mercado fechou em 0,6 bilhão de reais, ou seja, estamos falando de 600 milhões de reais apenas. O lado positivo é que a qualidade da carteira de crédito tem melhorado. Podemos ver que a inadimplência acima de 90 dias, que é o pior crédito de qualquer instituição financeira, afinal de contas, a chance de calote é muito grande e é por isso que esse indicador aqui é muito observado pelo mercado. Ele está numa clara tendência de queda. E se considerar o terceiro trimestre do ano de 2023 com o primeiro trimestre desse ano, fica claro que todas as vertentes de todos os segmentos aqui tiveram queda, exceto de grandes empresas, que praticamente ficou aqui na estabilidade. E sem dúvida nenhuma o banco foi muito bem aqui nessa despesa com PDD expandida, que é basicamente a reserva de dinheiro feita pelo banco com foco em casos de inadimplência que ele pode ter. Então a despesa com PDD expandida fechou em 7,8 bilhões de reais, o que é um número muito expressivo e que representou uma queda de 25,8% na comparação trimestral e 17,9% na comparação anual, não deixando dúvida que esse aqui foi o melhor resultado do último ano. E olhando para esse gráfico aqui que faz a comparação através dessa linha vermelha, estamos vendo que o PDD dividido pela carteira anualizada fechando nesse múltiplo de 3,5, que é o menor valor no período. Mas em números absolutos o resultado foi excepcional, fechando em 7,8 bilhões, sendo que no primeiro trimestre de 2023 estava em 9,5 bi, o menor tinha sido 9,2 bi e o maior foi de 10,5 bilhões de reais. Já as receitas de prestação de serviço fecharam em 8,9 bilhões de reais, queda de 1,8 na comparação trimestral, mas teve um aumento de 1,3 na comparação anual. Então, se a gente comparar o mesmo trimestre ano contra ano, o resultado foi positivo. E assim dá para entender mais uma vez que estamos falando aqui de prestação de serviços, que tem certas sazonalidades que com certeza tem aqui nessa prestação. As despesas operacionais também melhoraram, mas apenas na comparação trimestral, 10,5 em relação ao quarto trimestre do ano passado, fechando em 13,4 bilhões de reais. Mas se for comparar com o primeiro trimestre de 2023, aí teve um aumento de 4,4%. Especialmente puxado aqui pelo pessoal mais administrativas, que teve esse aumento de 3,5%. Pessoal sempre é um dos custos mais altos de uma empresa e olhando os números do banco a gente vê que o pessoal realmente puxou muito para cima, 5,6% ano contra ano. E como está o índice de Basileia do Bradesco? Que é basicamente um indicador que mede a saúde do banco em relação à sua capacidade de liquidez, que é a capacidade dele de atender a diversos saques dos clientes caso isso aconteça. Nesse caso, o banco está com o índice de Basileia nível 1 de 12,7%, que é um bom número. A média dos níveis dos bancos no Brasil fica entre 11% e 13%, e os bancos cooperados eles têm um pouco mais, cerca de 13%. O nível considerado saudável é acima de 11%, isso porque o índice maior acaba indicando uma maior solidez financeira do banco. No caso do Bradesco, esse indicador teve queda de 0,5 ponto percentual na comparação trimestral, mas aumento de 0,2 ponto percentual na comparação anual. Já sobre dividendos e JCP, o banco vem aumentando gradualmente no decorrer dos últimos anos, desde 2020 até o ano de 2023. Em 2024, o banco já pagou 2,6 bilhões de reais, sendo que no ano de 2023 ele pagou 11,3 bilhões.
E para finalizar essa análise dos resultados, vamos entender o guidance do banco. Mas o que é o guidance? Ele nada mais é do que as próprias projeções do banco para seus principais indicadores para o ano de 2024. Como podemos ver, ele pretende crescer entre 7% e 11% na carteira de crédito expandida, só que ele cresceu apenas 1,2%, isso no primeiro trimestre do ano de 2024. Então, se ele continuar nesse ritmo, fica muito claro que ele não vai alcançar o guidance. Na margem financeira total, esse sim foi um problema com queda de 9%, e o guidance espera um aumento de 3% a 7%. Ainda que o resultado do banco esteja vindo bem superior ao que aconteceu no quarto trimestre e deixando claro que ele está em recuperação, vindo forte, especialmente na carteira de crédito, melhorando sua lucratividade, uma boa relação das suas despesas e também nos seus PDDs em relação à receita do banco. As receitas de prestação de serviço vieram em linha com 1,3%, sendo que o guidance espera 2% a 6%. Despesas operacionais foi realizado 4,4% e é esperado entre 5% e 9%. O resultado das operações de seguro, previdência e capitalização surpreendeu novamente e veio acima com 8,9% e para o ano todo é esperado um crescimento entre 4% e 8%. Além do PDD expandido em bilhões de reais, realizou 7,8 bilhões e é esperado para o ano de 2024 de 35 a 39 bilhões de reais de prejuízo com PDD. Então, olhando para esse número de 7,8 bilhões, se o banco continuar entregando esse mesmo valor, a gente chega em 31,2 bilhões, o que fica bem abaixo do guidance e vai ajudar bastante o banco a melhorar o seu lucro líquido. E agora vamos entender um pouco a respeito do mercado, vamos entender qual foi a promessa que o CEO fez em relação a ter boas notícias. De acordo com a matéria, o resultado do primeiro trimestre desse ano pareceu promissor, mas continua longe dos 15% do ROAE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido médio, sendo que esse indicador é muito desejado pelo mercado e que realmente, como vimos, está muito longe dos 15%. Só que o problema é que os concorrentes do Bradesco, como o Itaú e o Banco do Brasil, têm cerca de 20%. Então, segundo o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, ele disse que chegar lá está no horizonte, mas não é algo que deve ocorrer em breve. Nas próprias palavras, entre aspas, ele disse: "Eu só não faço promessa de quando, mas é sem promessa, mas é com muita entrega, vamos crescer trimestre a trimestre." Então, falando sobre as questões mais negativas relacionadas a esse resultado, como eu comentei, inclusive nos próprios resultados que vimos há pouco, o Bradesco realmente despencou aqui na margem financeira bruta, assim como saiu no próprio relatório da XP, dizendo que fechou em 15,2 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano, o que representa uma queda de 9%. E assim, segundo os analistas da XP, a redução é vista como negativa, porque eles enxergam os números do banco como fracos. Por outro lado, o CEO defende dizendo que quando a gente olha no guidance, a gente olha o ano inteiro e ao longo do ano de 2024, todas as carteiras tendem a crescer, o que traciona a margem também, o que é uma verdade. Afinal de contas, se a gente expande a carteira, fica mais fácil de aumentar a receita e assim diluir as despesas que estão pressionando a margem financeira bruta do banco. E realmente parece um consenso. Essa matéria também destacou todos os pontos que tratamos até aqui e também estava na outra matéria. O CEO do Bradesco defendeu os resultados que o banco vem tendo, especialmente nesses últimos 3 meses, dizendo, abre aspas, "Com o tempo, nossos índices de inadimplência vão convergir totalmente para os índices de mercado e tudo que ficou vencido, o banco já provisionou 100%. Bom, e caso você decida comprar as ações do Bradesco nesse momento, qual a melhor ação para se comprar? Vamos comparar os indicadores das ações preferenciais BBDC4 e as ações ordinárias BBDC3. Um ponto importante é que as ações BBDC4 recebem 10% a mais de pagamento de dividendos em relação às ações ordinárias. Mas notem só, os indicadores ainda assim, as ações ordinárias estão muito mais descontadas do que as ações preferenciais, o que mostra claramente que o mercado tem uma preferência para as ações preferenciais, apesar dessa diferença que eu acabei de mostrar.
Como podemos ver, os indicadores atrelados ao PL, P sobre VP e também o Dividend Yield, os três favorecem nesse momento as ações ordinárias, com uma diferença bem razoável em relação às preferenciais. Então, olhando todos os indicadores aqui na tela, a gente vê que não há razão para o investidor minoritário comprar nesse momento as ações BBDC4, pelo menos nesse momento. Então, se você acredita nos fundamentos do banco e pretende comprar, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito do Banco Bradesco. Então é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Abraço, até a próxima.